Muito bom dia a todos e todas. Como estamos hoje nessa quarta-feira quente, né? Hoje eu queria continuar conversando sobre o nosso inconsciente. É interessante, até fiquei me perguntando se as pessoas alcançam quando eu tanto procuro falar de algo que não parece ser palpável, né? Então, eu vou começar a falar um pouco, introduzindo o texto. Quem sabe isso traz mais clareza. Então, nesse livro Biodecodagem, Tratar a origem emocional de todos os sintomas, de Christian Flash, quem criou a biodecodificação, ele traz um trecho seguinte: o que é o inconsciente? É algo muito simples, que tem memórias que remontam. Desculpa. Quem tem memórias que remontam antes dos 10 anos? Levanta a mão. Quem tem memórias que remontam antes dos 5 anos? Levanta a mão. Quem tem memórias que remontam antes dos 3 anos? Levanta a mão. Ah, um pouco menos já. Quem tem memória que remontam antes da idade de 1 ano? Alguém? E quem tem memórias que remontam à vida fetal e intrauterina? Levanta a mão. Isso significa, no entanto, que não estiveste no ventre de tua mãe? Isso significa que não eras um bebê? Isso significa que não experimentastes nada antes dos 3 anos? Claro que não. Significa apenas que não estás ciente disso. Se você fosse apenas a soma de suas memórias, se você fosse apenas a totalidade do que você se lembra, a vida seria realmente muito pequena. Temos muito mais ausências do que memórias. Temos muito mais esquecimento do que memórias. Isso não significa que não nos lembremos da nossa infância. Significa que não temos memórias conscientes. Significa que temos memórias inconscientes, que estão algures na nossa biologia, no nosso corpo, no nosso cérebro. Algures. Então é isso. Manu, você gostou do meu bigode, é? Bom, tá aqui ele. Vamos ver o que que dá, tá bom? Gente, então, quando alguém bate lá no meu consultório e vem falar de uma dor, de um sintoma, o interessante é que todos nós nos movemos a falar de uma estrutura do nosso cérebro que não é aquela que fala sobre os nossos sintomas do nosso corpo. A gente utiliza sempre muito o nosso nível racional, lógico, o nosso consciente em si. Então chega alguém e fala assim: eu vim aqui porque eu estou com uma dor no estômago. Essa dor no estômago já tem algum tempo e ela não melhora. De forma consciente, o que a gente quer fazer? A gente quer acabar com aquele sintoma o quanto antes. Lógico, ele está nos incomodando. Ele busca o médico também para descartar, se a mente está muito preocupada com isso, problemas graves, né? Seja uma úlcera ou até um câncer pode passar na cabeça da pessoa. Então eles vêm buscar algo concreto para que a mente racional se tranquilize. Acontece que o estômago é apenas um estômago, nada mais. Ele não fala, ele não pensa, ele não raciocina, ele não elabora, ele não atua de forma racional. O inconsciente que está por trás é que atua sobre o nosso estômago. Então ele não vai trazer essa linguagem para a gente de forma racional. Realmente não vai fazer sentido racional aquilo que a gente busca dentro do nosso corpo físico. Então eu, como médium, chego, investigo, faço uma endoscopia. Na grande maioria das vezes, a endoscopia vem apenas uma gastrite. E alguns dizem, mas aqui tem uma gastrite. E se apega a esse rótulo desse diagnóstico.
sendo que é apenas uma leitura, uma tradução e uma leitura universal para um médico conseguir dizer o que está acontecendo. Ah, mas aqui, doutor, aqui na biópsia diz gastrite crônica. Ou seja, eu nunca vou me curar dessa gastrite. Eu tenho gastrite, doutor. Olha que coisa interessante. Então, fala, 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 pensa, pensa, pensa e a dor continua lá. Porque se fosse tão simples trabalhar com o nosso nível racional para aquilo que os nossos sintomas físicos dizem, estava tudo resolvido. Você não precisava, talvez, nem de um médico. Você talvez precisava só de um endoscopista que fizesse sua endoscopia, fizesse um diagnóstico. Desse diagnóstico você faz o cruzamento lá no Google. O Google vai te dizer, sim, ele tem muitas ferramentas hoje que dizem exatamente o que significa e pronto, está tudo resolvido. Mas não, a dor continua lá. O sintoma continua com você. Então dá para começar a perceber que não é nesse nível consciente e racional de que o corpo está falando. E dá para começar a perceber que se eu continuar somente nesse diagnóstico, nessa tradução científica do que está acontecendo, a dor não vai passar. Ah, então você pode até dizer, sim, então é só me dar um remédio, a dor vai passar. É a mesma forma de que se um carro estiver com um barulho, de uma forma bem radical, mas só para comparação. Eu posso simplesmente cortar o fio aonde faz o barulho? Sim, o carro vai parar de fazer barulho, mas ele vai continuar funcionando. Então ele pode perder a sua função. Da mesma forma, como todas as vezes que eu passo um antiácido, eu estou tirando a função do meu estômago. Aliás, o ácido está lá para alguma função. A função para começar a digestão de alguns alimentos, como a gordura. Então, não quer dizer que dar o antiácido é um grande problema agora. Não, não estou entrando nessa questão. Não estou aqui para falar sobre medicina. Medicina a gente tem acesso de várias formas hoje, talvez falando melhor do que eu. Estou para falar além. Possivelmente, se você para o antiácido, aquele que corta o fio do barulho, a dor volta. E por que ela volta é a questão. Porque estamos falando de um órgão que reage frente ao nosso inconsciente e não o nosso consciente. Bom, parece algo muito pouco palpável quando a gente fala assim. Alexandre, como que eu vou conversar com o meu inconsciente? Como que eu vou compreendê-lo? Bom, de uma maneira muito simples a gente pode começar. O órgão, estômago, serve para digerir. Digerir, se eu estou com problema de digerir, eu estou com indigestão. Então, dali já existe alguma informação do que está acontecendo. Algo dentro de você está indigesto. Lógico, eu não quero ser simplório nem ditar isso como uma regra matemática. Estou treinando só um raciocínio. Então, indigesto pode ser literalmente, talvez você esteja comendo alimentos muito pesados que te causam indigestão, mas talvez isso pode ser simbólico ou metafórico na sua vida, porque a gente também processa ou digere informações dentro da gente. Todas as vezes que temos contato com o externo, todas as vezes que entramos em contato com esse mundão, vem várias informações que precisam ser processadas ou digeridas. Então, se algo dentro desse processo e talvez diário dentro desse convívio externo não está sendo aceito, não está sendo fácil de digerir, vem uma indigestão. Bom, daí o psique diz, algo está indigesto. E aí o que ele faz? Ele produz uma emoção. Então a emoção é um traço consciente para falar e expressar aquilo que não está de acordo entre o meu interior com o que está fora de mim.
Ah, então talvez isso resolva? Talvez não, talvez sim. Apenas uma tomada de consciência pode ser suficiente para isso. E quando não é suficiente, o que fazemos? Bom, podemos entender ainda um processo de que será que estamos realmente, ao tomar consciência, tomando realmente a consciência do que está nos acontecendo? Esse talvez seja um primeiro passo. E do que eu estou falando aqui com vocês hoje? Eu estou falando ainda daqui, como estamos treinados o tempo todo a olhar para o externo, para esse mundo fora de nós, para esse mundo sim que nos ajuda e nos faz movimentar e compreender muitas coisas. Né? Aliás, trouxe muito progresso para a gente, sanitarismo, tecnologia, defesas inclusive na parte jurídica. Então, isso tudo é o mundo externo que nos ajuda a organizar, a planejar e a fazer o nosso dia a dia. Sim, mas a partir dali pode ser que nos identifiquemos cada vez mais com esse mundo externo e deixemos de falar e compreender o que passa dentro da gente. Afinal, eu, por exemplo, me chamo Alexandre e talvez eu me identifique, muito possivelmente eu me identifico com esse nome, Alexandre, mas eu nasci sem nome. Então eu não sou o Alexandre. Difícil, né? Ou talvez complexo, ou talvez eu esteja querendo filosofar demais. Não, eu estou querendo ser mais simples do que parece. É apenas uma desconstrução que eu gostaria de fazer com você. Alexandre não fui eu que escolhi. Foram meus pais. Esse Alexandre vem carregado de planos dos meus pais. Planos do clã, dos antepassados, dos meus avós, dos meus pais, do meu pai, e planos dos meus antepassados, dos meus avós e da minha mãe. E tudo isso se resume dentro de uma linguagem com o nome Alexandre. Então ali já existe uma carga de valores, de identificações, de significância nesse nome. E talvez quando eu olho para ele, eu falo, eu sou Alexandre. E será que nisso eu realmente estou falando de mim? E com o tempo, com outros desenvolvimentos, então eu vou me identificando com outras coisas. O que mais eu posso me identificar? Eu me identifico com a minha profissão. É a maneira que eu trago a minha linguagem sobre a saúde, sobre a biologia, sobre a medicina, sobre o contato humano. E isso é uma outra referência para mim. É uma forma de eu me identificar e de eu ter referência nesse mundo e me compreender a partir do outro. Mas isso também não sou eu. Eu me identifico também com a minha linguagem português. Eu entendo o inglês, um pouco de outras línguas, mas se começar a falar muito, talvez eu me perca, porque não é a linguagem que eu aprendi, eu treinei no meu cérebro. Bom, talvez, como aconteceu mesmo comigo quando eu viajei para o Japão, por exemplo, onde eu via estradas, ruas, placas, tudo em japonês, e eu não sabia nada de japonês, e as pessoas não falavam inglês comigo, nem muito menos o português, eu comecei a perder o senso de identidade ou de referência. E aí é uma experiência que me trouxe muita ansiedade, porque então eu estou identificado com a minha cultura, com a minha língua, com a simbologia da minha linguagem em português. Essa é uma outra forma. Eu também posso me identificar com a religião. Eu vim do catolicismo, hoje eu sou espírita, e eu posso tomar isso como uma identificação de dizer quem eu sou e da onde eu vim. Mas isso não sou eu, mais uma vez. Eu também posso me identificar com política, que está vindo tanto à tona aqui nesse mundão e principalmente no Brasil. Então eu sou da direita, eu sou da esquerda, não, eu sou do meio, eu sou um centro e eu me identifico com a política. E sem ela, quem sou eu? Bom, talvez seja o caos, o errado, o contra os valores do humano. E é muito isso que a gente escuta, não é isso? Mas isso, mais uma vez, eu não estou falando de mim. Então,
Me perdi aqui. Ganhei um cafezinho aqui, gentilmente, gente. Ixi, isso não é propaganda, viu? Mas enfim, é bom. Então, quanto mais eu me identifico, menos eu falo de mim. E aí jaz um grande problema. O problema de eu entender quem eu sou e o problema de quando chega algo dentro de mim, talvez eu não consiga expressar o que esteja acontecendo. É muito fácil a gente perceber as nossas identificações. Quer ver? Você tem uma crença religiosa, escuta alguém começar a falar muito mal, mas acabar com a sua religião e veja como você se sente. Talvez você fique furioso, falando que aquela pessoa não sabe o que está falando, que ela está se distanciando de Deus e pronto. Aí você começa a perceber, caramba, estão falando da religião e não de mim. E por que será que eu gero tanta reação, tantas emoções quando falam da religião? Afinal, aquela pessoa está falando da sua religião da maneira que ela entende e ela vê. Você está falando da sua religião da maneira que você entende e você vê. Então, na verdade, as duas pessoas não estão falando a mesma língua. Porque possivelmente aquela que está contra a sua religião, ela não enxerga e não percebe, e não sente, e não faz sentido para ela aquilo que faz sentido para você. Então, eles não estão falando das mesmas coisas. Apesar da linguagem talvez poder falar a mesma. Quando diz, mas Jesus é aquilo, Jesus é isso. Bom, a linguagem é a mesma, mas o que está por pano de fundo disso? Será que é a mesma interpretação? Será que é o mesmo sentido? Então, do que vale realmente eu confrontar aquela pessoa neste sentido? Se ela no fundo está falando dela e não da sua religião. Se no fundo a religião não é você e o que é a religião para você, só você vai poder expressar. Por mais que talvez você siga princípios e dogmas, é dentro de si que faz o sentido, e não na palavra e não na escrita. Então, estamos falando e retomando o que é o inconsciente. O pensamento elaborado, ele é apenas uma interpretação. É uma linguagem, é uma expressão para dizer algo que você sente. Então, se eu sinto medo, talvez eu diga estou amedrontado. Então, é uma linguagem para expressar isso. Por trás tem a emoção verdadeira, tem o que você sente. Então, talvez aquilo que eu digo e eu expresso pode estar equivocado, ou pode estar apenas limitado dentro daquilo que eu consigo interpretar ou expressar o que eu sinto. Mas o sentido não. Esse sentimento não fala de coisas ilusórias, não fala de coisas irreais. Afinal, você está sentindo. Se você está sentindo, ela é real. Já parou para pensar nisso? Ah, mas Alexandre, às vezes eu sinto coisas de profundidades, de projeções que não são reais, não estão acontecendo no aqui e agora, ou talvez nunca aconteceram, talvez sejam fantasiosas demais. Ok, essa é a simbologia do seu inconsciente. Mas aí eu te pergunto, e o que você está sentindo? Bom, o que você está sentindo é real para você. Isso mesmo. Então, o sentir é realmente o nosso guia. É o guia para compreendermos o traço, a linha para o que está acontecendo. Acontecendo conosco e não com o outro. Então, se eu chego num consultório e falo, estou sentindo dor no estômago, me traz uma má digestão, está muito difícil digerir os alimentos. Entende a linguagem? Percebe que seu corpo está falando? Eu falo, o corpo fala. O estômago está falando para você. Olha só, podemos ouvi-lo e ele está sentindo de verdade. Talvez não numa compreensão lógica e racional que te faça compreender o que está acontecendo,
mas ele está sentindo realmente. Então, nesse traço, nesse lastro, a gente pode encontrar o que está por trás e o que está nos causando sofrimento. Sim, e isso eu não estou dizendo, descarta a medicina, não precisa mais ir em médicos, não precisa mais de exames. Sim, eles podem ser necessários. Talvez. Com certeza, algumas vezes. Mas ela só vai traduzir algo que está acontecendo. Olha, eu examinei o seu exame e vi uma gastrite. Bom, então talvez realmente exista algo no seu estômago. Vamos olhar para o seu estômago então? O que está por trás dele? E o que o movimenta e o faz reagir? Aliás, é só um estômago, é a única coisa que ele sabe fazer. Mas ele reage sim ao que você sente e o que está de emoções elaboradas aí por dentro. Então podemos perceber, compreender e acessar isso. E deixar de se identificar tanto pelo que está no externo. O externo talvez seja muito importante para o que tem de externo no mundo. Talvez seja interessante para entender um carro, talvez seja interessante para planejar uma viagem, talvez seja interessante e importante para você entender como comprar uma passagem de avião no computador. Sim. De qual forma ou outra você faria, se não por esse nível aqui? Agora, quando você chega com uma dor, quando você chega com um sintoma, não se trata disso. Se trata do que está por trás ou talvez dentro de você. E disso a gente pode falar muito bem, não é mesmo? Uma das terapias que eu fiz recentemente com uma paciente que ela tinha o intestino completamente paralisado, não funciona de jeito nenhum. Se não for com laxantes, no momento da sessão ela fala, eu escolhi isso mesmo, um marasmo. Brasília, um marasmo. Eu falei, pronto, tá aí a metáfora da sua vida e seu corpo traduzindo ela para você tomar consciência. Um marasmo parado, o intestino vai ficar como? Como ele vai funcionar? Como o peristaltismo do seu intestino vai ter ação? Como ele vai ter resposta? Se você escolheu ficar no marasmo, seu intestino somente reagiu àquilo que você está sentindo internamente. E outra ontem diz, estou com diarreia há muitos dias, não consigo melhorar, já fiz de tudo, usei antibiótico, probiótico, e eu vim aqui escutar uma segunda opinião do que está acontecendo. Olha, eu acho que deve ser algo grave, porque eu não melhorei, deve ser uma alergia, deve ser um problema numa colite, e aí ela começa a elaborar, porque ela também leu na internet, então vieram muitas informações para ela. E em algum momento, então, ela diz, no meu trabalho eu tive medo de errar. E se eu errasse, eu teria vergonha. E o que seria de mim? Bom, o que nosso intestino delgado faz? Ele assimila os nutrientes. Ele destrincha, quebra em pequenas moléculas as gorduras, as proteínas, os carboidratos, para que eles sejam suficientemente num tamanho que seja absorvido para a nossa corrente sanguínea e dali transformar em uma energia pura para as nossas células. Se eu tenho dificuldade de assimilar essas informações, o que eu vou fazer? Rejeitá-las. Rejeitá-las por meio de diarreia. Então, pode tratar com antibiótico, pode usar probiótico, pode mudar a alimentação. Se eu continuo entrando nesse choque de conflitos onde eu não consigo assimilar aquela informação, porque a minha personalidade é muito autocobradora, não aceita falhas para não passar por uma vergonha, como que o intestino vai digerir, aceitar, processar, destrinchar aquilo que eu rejeito dentro de mim? O intestino só está expressando aquilo que eu estou sentindo.
Então a gente conversou, a gente mostrou o que poderia estar acontecendo. Sim, cuidamos do nosso espaço físico, aliás, aquele que motivou para buscar uma consulta médica. Então podemos promover, sim, uma qualidade global. Podemos entender também que não estamos com um processo grave, que não precisa de outras investigações. E aí a gente pode começar a falar de você. E a falar do que você está sentindo. E aí a expressar melhor o que o seu organismo está reagindo. Então é isso. O nosso inconsciente fala por meio do nosso corpo. E ele se expressa por uma linguagem emocional que traz o que está dentro para um lastro e correspondência do que acontece e reage para fora. E é isso que eu queria de deixar de recado para hoje, de reflexão para todos nós. Afinal, parece que quando a gente fala disso, talvez seja algo não palpável. E talvez o maior ponto que eu queria deixar de reflexão é isso. Quando eu defendo os meus valores, quando eu defendo as minhas crenças, quando eu defendo as minhas identidades, eu de fato estou falando de mim? Sou eu que quem está presente naquela religião, naquela profissão, naquele papel, naquela cultura, naquela língua? Ou eu é algo muito além, ou muito mais profundo, que se adaptou ao mundo, na sociedade, inserido naquele ambiente, e aquilo que é capaz de compreender e ter como referências, não existência. Existência é aqui, é esse corpo, é ele que sente e se emociona a todo instante, a todo momento. E ele expressa. Que bom que ele expressa, para que é por meio da expressão nossa tomada de consciência seja mais iluminada, seja mais clara, para tomarmos as escolhas de acordo com as nossas necessidades. Daqui a algumas semanas eu vou trazer uma grande amiga, Cris, que é consteladora, e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, só que num olhar mais amplo, sobre as fidelidades, as lealdades que temos com os nossos sistemas, nosso papai, nossa mamãe e os nossos clãs. E o quanto elas são referências tão importantes que nos sacrificamos para não abrir mão delas. E quando isso acontece, vêm os sintomas, vêm sintomas sistêmicos, seja na sua saúde, seja na sua ambiente, seja nas suas relações. Tudo de bom para vocês. Até a próxima semana, às quartas-feiras, 10h30. Beijão.